Vamos voltar no tempo lá para 1880. Imagina só a cena. Um garotinho com seus 7 anos de idade ali, cercado de madeira e ferramenta, construindo o próprio carrinho. Um homem que estava passando por ali ficou impressionado e perguntou o nome dele. A resposta: Alberto Santos Dumont. Mal sabiam eles, mas aquele menino estava prestes a mudar o mundo. Pois é, esse é o homem que muitos consideram o maior brasileiro de todos os tempos, o pai da aviação. E não tem como negar, ele é um dos nomes mais importantes da nossa história. Mas o que pouca gente sabe é que essa mente tão genial viveu uma vida atormentada, sabe, pelos seus próprios demônios. A história desse grande homem é cheia de intriga, de ego e de uma batalha gigantesca contra si mesmo. Então, a jornada do Alberto Santos Dumont começa numa família assim absurdamente rica. Ele nasceu em 1873 e cresceu numa fazenda de café em São Paulo que era tão, mas tão grande que tinha sua própria ferrovia de quase 100 quilômetros. Era um verdadeiro império, um mundo à parte. Com toda essa grana, o pai dele investiu pesado na educação dos filhos. Trouxe professores da Europa, matriculou o jovem Alberto nos melhores colégios e foi aí que ele se apaixonou pela leitura. Ele devorava os livros de engenharia do pai, mas, olha, foram os romances do Júlio Verne que acenderam uma faísca na mente dele, que mostraram um mundo de possibilidades que ele nem imaginava, um mundo muito além do chão. Aos 18 anos, a vida do Dumont deu uma virada de 180 graus. Um acidente de cavalo deixou o pai dele paralisado, e isso forçou a família a vender a fazenda e se mudar para a Europa em 1891. O destino? Paris. Que naquela época não era só a cidade do amor, não, era o epicentro da tecnologia mundial. O palco perfeito para um jovem inventor cheio de ideias. Quando ele chegou lá, Paris parecia ter saído dos livros de ficção que ele tanto lia. As ruas fervilhavam com máquinas, com invenções, com todo tipo de avanço tecnológico. Mas faltava alguma coisa no ar. Isso, literalmente. O céu parecia parado no tempo. Naquela época, muitos religiosos até condenavam quem tentava voar. Diziam que era um desafio aos anjos. O balão era mais uma curiosidade do que um transporte. Mas Santos Dumont, ele queria mudar isso. A ambição dele era bem clara: criar um balão dirigível. Ou seja, uma máquina que não ficasse dependendo do vento para ir para lá e para cá. Uma máquina que pudesse ser controlada, que transformasse o voo em algo seguro e prático para todo mundo. Era mais do que uma invenção, sabe? Era a promessa de conquistar os céus de verdade. E ele foi super metódico. Primeiro, ele criou o Brasil, que era um balão pequeno que os engenheiros da época disseram que não ia dar certo. Ele foi lá e provou que todos estavam errados. Esse sucesso deu um gás para ele. Pensa só, se os especialistas estavam errados sobre isso, por que não estariam sobre algo ainda maior? E foi assim que nasceu a ideia do número 1, uma aeronave em formato de cilindro, com um motor, projetada para dominar o vento. Paris vivia a chamada Belle Époque, um momento de pura efervescência tecnológica. Nesse clima todo, um magnata do petróleo chamado Henri Deutsch lançou uma proposta super audaciosa, o Prêmio Deutsch. Ele oferecia 100 mil francos. Gente, isso era uma fortuna para o primeiro piloto que conseguisse sair do Parque de Saint-Cloud, dar a volta na Torre Eiffel e voltar para o mesmo lugar em menos de meia hora. É claro que o Saint-Dumont não ia ficar de fora dessa. Depois de uma primeira tentativa que acabou com uma explosão, ele não desistiu. Construiu o número 6. E no dia 19 de outubro de 1901, com uma multidão olhando, ele decolou. Voou com uma habilidade incrível por Paris, contornou a Torre Eiffel e voltou, sem nenhum problema, dentro do tempo. Quando ele pousou, foi recebido com aplausos, ovacionado. A vitória dele não só fez dele uma celebridade, mas marcou o início de uma nova era. Depois de dominar os dirigíveis, começaram a surgir as críticas. Sabe como é, né? Diziam que as invenções dele eram só brinquedos caros de um homem rico. Ferido no orgulho, Dumont decidiu encarar um desafio ainda maior: fazer uma máquina mais pesada que o ar voar, algo que na época muita gente considerava simplesmente impossível. Depois de 6 meses de trabalho, surgiu o 14 bis. Dá uma olhada nisso. Era uma estrutura enorme, 12 metros de envergadura, feito de madeira e metal, com um motor de 50 cavalos. Quando o público viu aquilo pela primeira vez, a reação foi de total incredulidade. A pergunta que todo mundo se fazia era: como é que essa coisa esquisita vai sair do chão?
E assim, no dia 23 de outubro de 1906, lá no campo de Bagatelle, em Paris, ele fez história na frente de uma multidão. O avião percorreu mais de 60 metros a uma altura de 3 metros do chão. Durou só alguns segundos, mas foram os segundos que mudaram tudo. Essa foi a primeira aeronave a fazer um voo controlado, sustentado, sem precisar de nenhuma ajuda externa para decolar. Uma barreira que parecia impossível tinha sido quebrada. Claro que toda essa atenção da mídia internacional trouxe junto uma controvérsia. Lá do outro lado do Atlântico, os irmãos Wilbur e Orville Wright diziam que tinham feito o primeiro voo 3 anos antes. Só que o voo deles foi privado, usou uma catapulta para ajudar a decolar e o projeto foi patenteado. Já o voo do Demon foi público, sem ajuda nenhuma, e ele não patenteou a invenção, deixando o mundo inteiro livre para estudar. Essa disputa existe até hoje, mas não diminui em nada a grandeza do que ele fez. No auge da fama, a vida de Santos Dumont parecia perfeita, né? Mas por dentro, a solidão só aumentava. Em 1911, ele se retirou do mundo, foi para uma casinha na beira do mar. E foi ali, longe dos holofotes, que começou a fase mais sombria da vida dele. Nesse retiro, ele começou a se dedicar à astronomia. Mas aí, a Primeira Guerra Mundial explodiu. E por ter um telescópio de origem alemã, os vizinhos o acusaram de ser espião. A polícia foi até a casa dele e, num ato de puro desespero, ele queimou tudo. Todos os planos, cartas, documentos. A partir daí, a saúde dele, tanto a física quanto a mental, começou a desmoronar. Ele foi diagnosticado com esclerose múltipla e mergulhou numa depressão profunda. E aqui está o ponto central da tragédia dele. Santos Dumont sonhava que a aviação ia unir as pessoas. E essa visão foi destruída quando ele viu sua criação virar uma máquina de guerra. Bombardeios, caças, espalhando morte. O sonho virou um pesadelo, um instrumento de destruição em massa. E além da doença e da desilusão, ele ainda enfrentava as pressões da sociedade. Ele nunca se casou, e essa falta de um relacionamento, numa época de padrões super rígidos, pesou muito. A solidão tomou conta. Ele, que tinha dado tanto para o mundo, sentia que não tinha mais nada a oferecer. A glória parecia uma memória distante, que já não conseguia preencher aquele vazio. Lá pelos anos 20, Dumont voltou para o Brasil. E no seu chalé em Petrópolis, chamado A Encantada, a mente inovadora dele ainda brilhava. Mesmo recluso, ele inventou um dos primeiros sistemas de chuveiro de água quente, uma prova de que o gênio dele era incansável. Já muito fragilizado, ele testemunhou o que para ele era impensável. Aviões, a criação dele, bombardeando a própria pátria durante um conflito interno aqui no Brasil. Se a guerra na Europa já tinha abalado ele, ver brasileiros atacando brasileiros com a invenção dele foi o golpe final. A desilusão era completa. No dia 23 de julho de 1932, com apenas 59 anos, Santos Dumont encerrou a sua jornada. Como o gráfico mostra bem, os anos de declínio foram muito mais longos que os de triunfo. O sofrimento físico e emocional o derrotou, e a morte dele chocou o Brasil, revelando a pressão imensa que ele carregava. Mas a tragédia da morte dele não apaga o legado. Ele nos deu muito mais do que máquinas voadoras. Ele popularizou o relógio de pulso, que até então era visto como um acessório feminino. Ele pediu para o amigo Louis Cartier um modelo que fosse prático para cronometrar os voos. Ele nos deu o chuveiro quente e, acima de tudo, nos deu um exemplo de visão e de coragem. O túmulo dele é marcado por uma estátua de Ícaro, aquele jovem da mitologia grega que criou asas para fugir de uma prisão. Ícaro ficou tão embriagado com a liberdade de voar que chegou perto demais do sol. E aí, as asas derreteram e ele caiu para a morte. É uma metáfora perfeita e terrivelmente trágica para a vida de Santos Dumont. A história dele nos deixa com essa reflexão. O progresso, mesmo quando vem das melhores intenções, pode ter consequências devastadoras. A memória de Santos Dumont nos desafia a pensar sobre os caminhos que a gente escolhe e o peso dos nossos próprios sonhos quando eles batem de frente com a realidade.